Olá pessoal, para falarmos sobre derivadas, primeiro precisamos entender bem alguns pontos sobre a equação da reta. Conforme você pode observar aqui, é uma reta aqui nesta função. Então, a equação da reta, a equação reduzida, é essa aqui, né? Y igual a x mais b, que é uma função afim. Ou podemos chamar também de y igual a mx mais n. Então, vamos entender bem os pontos aqui importantes. Ó, por exemplo, você tem aqui o A e o B, né? Então, quem são esses dois? Bem, começando pelo B, o B é o coeficiente linear. O que vem a ser o coeficiente linear? É justamente onde essa reta aqui toca o eixo dos y. Então, este valor aqui é o valor de B. Mas o mais importante é esse aqui, é o A. Vamos falar sobre ele. O A é o coeficiente angular. O que vem a ser o coeficiente angular? Né? Ele é justamente a tangente do ângulo de inclinação. Então, vemos que a reta aqui ela tem uma inclinação, né, em relação ao eixo do x. Então, existe um ângulo aqui. A tangente deste ângulo é que é o A. Nada mais é do que a taxa de variação, né, de y em relação a x. Né? Então, isso que é o que nós vamos ver derivada. Ok? Vamos ver, então, como se calcula essa taxa de variação ou essa tangente. Como se calcula uma tangente de um ângulo? Nós sabemos que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, precisamos formar aqui um triângulo retângulo e achar o cateto oposto e o cateto adjacente. Podemos, por exemplo, usar como referência esses dois pontos, né? Onde nós traçamos aqui horizontalmente, temos um cateto aqui adjacente a este ângulo formado aqui, ó, né? Que é este ângulo aqui, que é o mesmo. Não é? Então, esse cateto aqui é o cateto adjacente. E esse outro cateto aqui, né, na vertical, é o cateto oposto. Então, é só colocar os valores, né? Então, na realidade, nós temos aqui o quê? Que 5 menos 4, aliás, 5 menos 3, né? Que é 2. E temos aqui essa distância aqui, ó, que é 2 menos 1, que é 1. Né? Então, se nós chamarmos esse daqui, né, esse primeiro valor aqui de x, de x0, e chamarmos esse segundo valor aqui de x ou x1, né? Então, correspondente aqui, ó, x0, nós vamos chamar esse y de y0. E correspondente ao x, vamos chamar esse aqui de y. Então, a tangente nada mais é que vimos aqui, ó, 5 menos 3, ou seja, é o y menos o y0. Né? Dividido por quem? Por x, né, que nós vimos, ó, que é o 2 menos 1, x menos x0. E aí, então, a divisão, né, dá o resultado de 2. Né? Então, 2 é a tangente deste ângulo aqui, desta função. Bem, como 2 é a tangente, nós podemos, então, encontrar agora a equação desta reta. Ou seja, o 2, ele é igual ao quê? Ao y menos 3, né, dividido pelo x menos 1. E aí, então, nós podemos resolver aqui, né, que o y menos 3 vai ser igual a 2 vezes x menos 1. E aí o y sozinho, você tem a equação desta reta, que é y igual a 2x mais 1. Pronto, está aí a equação desta reta. Aqui, y igual a 2x mais 1. Ok? Então, vimos que a tangente é o 2, ou seja, a derivada desta função aqui, não é? A derivada dessa função aqui, 2x mais 1, é o 2. Né? Então, aqui nós temos uma função, que chamamos de f de x. Né? Então, vamos chamar aqui a derivada, vamos fazer assim, ó, um f com um apóstrofe, né? X. Então, vai ser igual ao quê? A derivada vai ser o 2.
né? Então, usamos essa notação aqui. Então, como você pode observar aí, né? Então, Leibniz, ele usa essa formação, ó, dy sobre dx, né? Ou o y é o mesmo que f de x, né? df de x sobre dx. Isso aí foi Leibniz. Ou então, usamos o formato da notação de Lagrange, né? Dessa maneira, ou então, né, como Lagrange costuma usar, assim, né? Costumava, né? Já apareceu faz tempo. Então, y é igual a 2. Bem, vamos entender então como nós chegamos a isso aqui. Bem, aqui nós temos o 2, né? Então, e aqui o x está elevado a 1. Então, o que acontece? Nós vamos pegar este 1, né? Esse expoente aqui, passar para frente, né? Então, nós temos o 2 que já estava ali, aí esse 1 passa para aqui, e esse x, aqui no caso, ele está elevado a 1, menos 1, né? E este 1, ou seja, a derivada vai ser 0, que é a derivada de uma constante. Mas vamos entender melhor sobre isso. Bem, como 1 menos 1 é 0, então, na realidade aqui ficou 2 que multiplica 1, e esse 1 no x elevado a 0 é o próprio 1, né? Logicamente que isso aqui deu 2. Né? Então, 2 no caso, a função derivada desta função aqui. Ou seja, é uma função que, então, este y igual a 2 é uma função constante. Então, a função constante, ela está aqui, ó. Constante, não muda, sempre 2. Né? Então, para qualquer valor de x, né, vai ser sempre, o y vai ser sempre igual a 2. Né? Porque o y está sendo igual a x. Ok? Então, esta é a função constante. Por quê? Porque é uma reta. Então, se nós considerarmos aqui um corpo que se desloca da posição aqui, ó, vamos chamar aqui isso aqui posição, né? S, né? Se desloca dessa posição aqui, vamos dizer aqui S1 para S2 aqui, ó, aqui em cima, né? Quando se desloca de S1 no tempo, vamos chamar isso aqui de tempo, no tempo T1, né? Para a posição S2 no tempo T2, né? Então, essa variação é a velocidade. Porque se você considerar esse espaço aqui como sendo, por exemplo, quilômetros, né? E o tempo como sendo horas, né? Então, você nota que aqui você tem o quê? Essa variação é de 2. Então, seria 2 sobre 1. Que aqui você tem quilômetros e aqui você tem hora. Então, a velocidade deste corpo aqui é o quê? 2 quilômetros por hora. Então, essa barra aqui significa justamente essa divisão. Né? 2 quilômetros em 1 hora. É o que nós estamos vendo aqui. E essa velocidade ela é constante. Por quê? Porque essa função aqui é uma reta. Ok? Então, é uma equação do primeiro grau. É uma função, essa reta aqui é uma função afim. Ok? Então, vamos ver mais detalhes, né? Mais exemplos de como nós podemos calcular a derivada também de outras funções. Bem, vamos achar então aqui as derivadas dessas funções, né? Muito bem. Aqui nós temos 3x2. Então, o 3 continua aqui. O 2 passa para frente, multiplicando o 3. Né? O x perde 1 aqui em cima e fica com 1. 2 menos 1, 1. E aí, esses 2x aqui também, né? O 2 permanece. E o x que tinha 1, perdeu 1, ficou com 0. Né? Como vimos, então, 2. Então, 3 vezes 2, 6. E aqui, então, nós temos a derivada 6x mais 2.
Esse daqui, o 2, né, é uma constante, então a derivada de uma constante é zero, então desconsidero. 3 passa para frente aqui, fica menos 3x, né, e o 3 perde 1, fica 2. Né. Aqui, 1 meio passa aqui para frente, não tem o x, e esse 1 meio perde 1, então fica menos meio, né? Exatamente. Então, isso pode ser escrito também assim, né? Permanece o 1 aqui em cima, né? E esse x passa para baixo como raiz. Então, aqui embaixo já tem o 2, fica então raiz de x. Né? Aqui, nós temos que o 2 está multiplicando o x elevado a 1 meio, né? Porque é a raiz de x. Então, nós passamos esse 1 meio aqui para frente, então esse 2 vai multiplicar 1 meio, né? Multiplicando então o x, né? Que este 1 meio perdeu 1, então ficou com menos 1 meio. Né? Exatamente, né? Uhum. E aí ficou parecido com o de cima. Sendo que aqui, 2 vezes 1, 2, dividido por 2 dá 1. Então, ficou justamente só aqui, então, 1 sobre raiz de x. Tá? É isso aí. Agora, do lado de cá, nós temos ali que esse aqui é a mesma coisa que o x elevado a menos 4. Então, menos 4 com menos 1, então, vai dar menos 5. Mas aquele menos 4 passa aqui para frente, né? E o x, então, fica com elevado a menos 5. Assim. Né? E aqui, vamos passar o menos 4 aqui para frente. Vai multiplicar este 1 meio. Né? Multiplica, então, menos 4. X, que perde 1 aqui, menos 4 vai ficar com menos 5. Exato. Então, aqui vai ficar positivo. 4 sobre 2, 2. Então, vai ser 2x aqui. Muito bem. É isso aí. Então, aqui alguns exemplos de como achar a derivada, né, de uma função. Espero que você tenha entendido bem. Vamos então até a próxima aula. Tchau. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal e até a próxima.